Bem-vindos ao Bitcast. Aqui nós mergulhamos no universo da tecnologia e das habilidades que impulsionam o sucesso. Apresentado por mim, Tainá, esse episódio especial do Bitcast é uma jornada única para descobrir como as habilidades interpessoais se comunicam harmoniosamente com as habilidades técnicas, impulsionando o futuro profissional e pessoal. O convidado especial do episódio de hoje é o Gilson Tedesco, CEO e fundador da CIS Automação Industrial. Bem-vindo, Gilson. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu reitero que fazendo um trabalho junto com a comunidade, junto com a universidade, junto com os meios que transmitem o conhecimento, me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz porque eu sou um empresário que teve vários desafios desde o começo. E isso eu posso contar ao decorrer da entrevista aqui. Quero agradecer aqui o convite de vocês. Eu fico muito honrado com isso, né? Eu sou várias vezes convidado por mês. Eu não consigo atender todos os convites, mas em Pato Branco é uma cidade que eu tenho como uma paixão e eu vou explicar depois por que isso. Então tá. A gente selecionou algumas perguntas que os internautas do Insta mandaram e também formulamos algumas perguntas para conduzir o nosso podcast. Então, para iniciar, Gilson, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre você como pessoa, o que te motiva e quais são os seus interesses além do trabalho. Assim, o meu sonho de jovem era ser médico, né? Eu queria ser médico. Eu sempre fui um aluno que nunca tirou as notas 10 na sala. Eu sempre tive dificuldade em função de eu ser uma pessoa que eu tenho um pensamento muito rápido e eu dou atenção, ou dava atenção, até hoje é assim, para as coisas que mais me interessavam dentro daquilo que eu estava aprendendo, né? Então, quando eu percebi que eu não teria condição de fazer uma academia de medicina, por uma série de fatores. Eu teria dificuldade de passar no vestibular na escola pública, eu teria dificuldade de pagar uma escola particular, aí o rumo da minha vida mudou, né? Mudou. Então, as minhas pretensões, eu jamais, eu falo isso a todo momento, eu nunca pensei em ser rico ou bilionário, nunca. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, por exemplo, qual que é a minha pretensão? Aonde eu quero chegar? Eu não tenho essa ambição de aonde eu quero chegar. As coisas vão acontecendo de uma forma automática. Se eu contar para vocês que eu aprendi a programar em COBOL, para mainframe, eu pegava as listagens de computador do lixo, né, em COBOL, e na hora do almoço, quando não tinha ninguém no escritório, eu sentava num computador que não era para mexer, e eu fui lá e mexia e fazia, e refazia o código. Eu aprendi a programar com 14, 15 anos, eu aprendi a programar sozinho, né, autodidata. E quando eles descobriram isso, a Sadia, na época, lá em Toledo, eles viram que talvez eu tinha um potencial para... Quando eu completei 18 anos, eles me mandaram para São Paulo, para que eu fosse trabalhar dentro do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Sadia, na época, que hoje é BRF. Então, minha vida eu fui construindo a vida sem pensar em quanto eu iria ganhar, o quanto ia sobrar para mim, nunca pensei nisso. E as coisas foram acontecendo. Então, se você me perguntar de novo assim, aonde que você vai chegar, eu não sei onde eu vou chegar. O meu grande problema é que eu sou uma pessoa muito acelerada e eu tenho muitos pensamentos durante o dia, muitos, né, muito. E isso eu faço tratamento psiquiátrico, faço tratamento psicológico com neuro, para que eu tenha esse controle, porque
Só para vocês terem uma ideia, eu acordei essa madrugada, 2 horas da manhã, e eu estava projetando algo que depois eu falei, cara, mas eu não posso fazer isso. Não o meu filho não vai deixar, minha esposa não vai deixar. Então eu passo o dia tendo visões de novas coisas para fazer. E eu vou contar ao longo da entrevista tudo que eu fiz, né, como eu fiz. Uhum. Ótimo. Eu me identifico com você, então, sistemas, eu nunca imaginei que seria a faculdade que eu iria cursar. Eu também tinha o sonho de fazer medicina, mas as portas se abriram para a área da tecnologia pelos mesmos motivos, oportunidades, interesses. Eu acreditava que a área da tecnologia, para mim, naquele momento, fazia mais sentido. Então, me identifico com você e sei o sentimento que você tinha. Então, seguindo com as perguntas, a gente gostaria de saber no que você é formado e se você sempre soube que era isso, no caso agora você já nos respondeu, né? Eu fiz no primeiro momento, eu fiz em São Paulo uma graduação onde ela não era reconhecida como graduação em OSM, hoje é OSM, antes era OIM, né? Eu fiz uma graduação em São Paulo, porque eles me transferiram para São Paulo, e só que aquele instituto, aquela escola, ela acabou não sendo reconhecida como uma graduação de faculdade, né? Uhum. Então, mas eu fiz durante 3 anos e meio, praticamente 3 anos e meio, eu estudei OSM, que hoje era OIM, hoje é OSM, Uhum. Organização e Métodos. Depois eu fiz análise de sistema também, durante mais 3 anos, e acabei voltando para o Paraná, e na Faculdade de Beltrão eu fiz economia na Faculdade de Beltrão. E assim, eu quero... a faculdade ou os cursos que eu fiz, todos eles foram muito importantes na minha vida. Principalmente alguns professores que passaram na minha vida, que me deram um norte para que eu pudesse entender esse mundo da tecnologia, mas não exatamente dentro do bit, tá? do computador, do código, mas entender que você precisava ou precisaria na época envolver pessoas com mais conhecimento que você, né? Então, eu sempre falo assim, quanto mais profissionais você tiver com mais conhecimento que você tem que ter a capacidade de liderança, você tem que ter a capacidade de gestão, porque você não pode concorrer com um menino que tem um conhecimento que seja muito inteligente, um nerd, como se fala. E então eu entendi isso e é isso que eu fiz. Ao longo do tempo, qual que foi a minha grande sacada? Eu qualificar pessoas. Então, eu estava num sábado, numa sala de 40 metros quadrados, quando eu comecei a CIS, e eu olhei pela janela os meninos brincando com pneu, assim, jogando pneu, e rolando aqueles pneus. Eu falei, puxa vida, aqueles meninos ali. Eu vou identificar quem são esses meninos e vou conversar com os pais. Identifiquei que eram 5, identifiquei eles e fui conversar com os pais dele. E aí eu pedi para os pais se eu podia qualificá-los eles na área de programação, né? Se eu podia treiná-los no sábado de manhã, no sábado de tarde, domingo de manhã, ou às vezes à noite, para ensinar eles tecnologia, ou seja, programação, mexer com o computador, enfim. Alguns pais ficaram meio assim e tal, mas todos aceitaram, os 5. Hoje, esses 5 que a gente formou lá atrás, eles são todos empresários da tecnologia. Todos têm empresa, todos estão bem de vida, etc. Então, desde sempre, o que eu fiz foi capacitar pessoas, e eu continuo fazendo. Porque, no meu entendimento, a qualificação de pessoas, a distribuição do conhecimento, o repasse do conhecimento, é que vai fazer que você tenha pessoas ao seu lado que vão contribuir com você. Ah, mas
Aí você vai ganhar menos. Não. Se eu ganhar 0,1% de cada um que trabalha comigo, tá louco de bom. Entendeu? Então, e eu fiz isso ao longo da vida. E eu acredito que, por exemplo, dando o exemplo desses 5 meninos, fica gratidão pelo resto da vida, né? Que foi o Gilson que deu a primeira oportunidade para eles, que foi quem nos ensinou, né? Mas eu assim, ó, eu não me preocupo enquanto ele vai ser grato, quanto hoje, estou falando hoje, eu me preocupo mais em capacitar as pessoas que estão nas minhas empresas, repassar conhecimento para que eles sejam alguém na vida, né? Uhum. E eu acho que essa que é a grande virtude do. Se a pessoa decidir em ficar comigo, ok, bacana. E se ela decidir ir embora, muitos empresários, amigos meus, falam: você é louco, cara. Você treina os caras e os caras vão embora para o teu concorrente, vira o teu concorrente. Eu falei: mas qual é o problema? Qual o problema? Quem criou o modelo fui eu, entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum em você vir colaborar comigo e daqui a pouco você ser meu concorrente. Qual o problema? Não tem problema nenhum, Uhum. entendeu? Então, você, na palavra tradicional, você não pode ser egoísta com aquilo que você faz e principalmente com pessoas, Sim. porque são as pessoas que movem as coisas da vida, né? Imagine se você fosse sozinha no mundo, o que você faria? Nada, Nada. né? Então é isso. Uhum. Dentro de você sempre existiu esse espírito empreendedor? Olha, eu engraxava sapato na rodoviária de Toledo. E naquela rodoviária de Toledo, antiga rodoviária de Toledo, descia um homem numa empresa de ônibus com a bota suja. Quando chovia, então, aquela bota suja, e ele vinha lá e sentava e eu limpava a bota dele. E ele virava as costas e ia embora. Eu nunca falei para ele assim, ó, custa 20 centavos na época, cruzeiro. Uhum. Nunca me preocupei em cobrar ele. E isso passou 1 ano, passou 2 anos, ele vinha lá, eu limpava a bota dele, lustrava, deixava limpa e ele ia embora. Um dia, ele chegou lá e falou: você completou 14 anos? Eu falei: vou completar em junho. Tá, em junho então você vem falar comigo. Mas quem que é o senhor? Não, eu trabalho na Sadia, lá em Toledo, e eu quero que você venha conversar comigo. Tudo bem, eu vou falar com a minha mãe e eu vou. Eu vou completar 14 anos em junho e eu vou falar com o senhor. Aí completei os 14 anos e fui lá. Ele era o diretor da Sadia. Nossa. Ele era o cara, era o cara que mandava e desmandava em tudo. Ele vinha de ônibus porque ele morava numa chácara e ele era um cara bastante econômico e ele fazia daí ele pegava o carro que deixava na rodoviária e ia se deslocar para a Sadia. Então, assim, quando você faz isso e você não se preocupa com quanto você vai ganhar, você acaba ganhando sem saber que você vai ganhar. E é isso que aconteceu na minha vida. Então, eu não estou preocupado em quanto eu vou ganhar e o quanto eu vou ter de lucro amanhã. Eu estou preocupado em quem está fazendo isso comigo. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu persigo isso sempre. Né? Às vezes, o meu filho, que tem 40 anos de idade já, fala: pai, mas você não pode pensar dessa forma. Eu falei: mas eu ganhei a vida dessa forma. Eu sou o que sou dessa forma. Uhum. Né? Se você me perguntar hoje se eu faria tudo de novo com relação às pessoas, eu faria tudo de novo. Eu só iria azeitar algumas coisas que eu podia ter feito melhor. Mas eu faria tudo de novo com pessoas. Uhum. E porque são as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão ao meu entorno, aí vem cliente, aí vem fornecedor, aí vem os colaboradores, eu não gosto de chamar ninguém de funcionário. As pessoas que colaboram comigo, né? Hoje eu falava para minha tata lá em casa, tem 2 tatas que cuidam do AC da casa. Ela falava: eu vou fazer eu vou lá fazer uma entrevista e tal. Não, seu Gilson, a gente gostaria muito de assistir. Não, assim que estiver pronto a gente vai mandar para vocês.
Então, eu converso com as pessoas de igual para igual, sem olhar para quem. Uhum. Eu acho que isso é, nossa, é a essência, né? Não perder a essência de onde você veio, a tua história. Hoje você é o reflexo do que você viveu, né? Sim. Pensando nessa linha, eu imagino que no início da tua carreira você passou por muitos desafios, né? Uhum. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente dos desafios que você enfrentou e como que as soft skills, né, pensando aqui no nosso podcast, elas te ajudaram a superar esses desafios. Assim, ó, como eu vim de uma área que eu aprendi numa área técnica, eu não tinha conhecimento de gestão, né? Eu tinha dificuldade de saber isso. E eu tive vários perrengues, né? Porque eu comecei a CIS com um computador emprestado, né? Emprestei o computador de uma pessoa que ganhou num sorteio e não sabia fazer o que com aquele computador. Eu acabei emprestando. Depois de 2 anos eu devolvi um computador atualizado, novo. Então, você começar um negócio sem recurso financeiro, parece assim, talvez as pessoas que estão me escutando vão falar assim, não, esse cara é louco. Mas é isso mesmo. Eu comecei sem nada, exatamente sem nada. Então, o que eu fazia? Quando eu pedi a demissão da Sadia, na época, eu peguei esse dinheiro e guardei. E eu tenho uma coisa que é importante, os acadêmicos, os jovens entendem isso, que é assim, eu sempre fiz guardar 10% do que eu ganho. Se eu ganho 1.000, eu guardo 100. Se eu ganho 10.000, eu guardo 1.000. E isso até hoje é assim. Eu guardo sempre 10% de tudo que eu ganho. Isso estou falando moeda, né? E isso ao longo do tempo, isso me deu um subsídio para fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, quando eu comecei a CIS, eu tinha uma reserva daquilo que eu ganhei de salário, né, de prolabore, de salário da Sadia na época, eu tinha uma reserva. Uhum. E essa reserva, ela me deu a oportunidade de eu pagar aluguel, pagar luz, pagar... aí peguei os meninos que eu treinei, e esses meninos eu pagava um valor para eles, para ensinar eles. Eu pagava um valor para eles, para ensinar eles, para capacitar eles. E isso foi fazendo com que as coisas fossem dando certo. Então, eu fiz 4 ou 5 contratos antecipados, onde essas empresas acreditaram muito no que eu estava fazendo, né? Nas entregas que eu teria que fazer para eles, e isso me deu um subsídio para que eu começasse a empresa sem ter dívida, né? Então isso foi uma coisa que foi um marco na minha vida e que até hoje é assim, né? Falei para minha esposa ontem, e ela falou, nós temos que ver o que a gente vai fazer com essa empresa de placas construtivas. Eu falei, a gente não vai fazer nada, a gente vai tocar isso aí até ela começar a dar lucro. Porque você não pode ser imediatista, você tem que fazer pensando que você um dia vai ter resultado. Né? Mas você não pode pensar que você vai começar um negócio hoje e amanhã você vai ganhar dinheiro com isso. Não é assim. Então, eu sempre fui assim, eu não sou imediatista, eu sou de fazer as coisas no tempo, né? Mas volto a falar, o meu recurso não é financeiro, o meu recurso são pessoas. Uhum. Que rico compartilhar isso com a gente, né? Como você comentou, você teve muita dificuldade mais financeira ainda no começo, quando você fundou a CIS. Você imagina que esse foi o maior desafio quando você... Hum, eu posso dizer que também, mas o maior desafio, você pense há 34 anos atrás, você chegar numa empresa e vender um programa de computador há 34 anos atrás. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Então, você imagine, 34 anos atrás, você bater na porta do indivíduo lá, do empresário, e você falar que você tinha uma aplicação, um programa de computador que ia resolver os problemas da empresa dele. Então,
o desafio era tamanho, era gigante, gigante, né? E eu vou falar para vocês, aqui em Pato Branco, a, antes da UTFPR era FUNESP, né? Era FUNESP, acho que era assim. E eu trabalhei muito aqui em Pato Branco com relação a trabalhar o aprendizado de pessoas na área de tecnologia, né? De fazer com que as pessoas entendessem a importância da tecnologia, tanto é que tem professores que já passaram, eu não recordo o nome de todos, mas tem professores que passaram naquela época e eu falava para eles assim, nós temos que trabalhar a questão tecnológica na cabeça dessa gurizada, porque até hoje, e ontem eu falava com o prefeito, né, da região, e eu falava para ele assim, ó, você quer mudar a tua cidade? Eu quero. Então você introduza programação para os meninos de 8 anos de idade. Aqueles meninos que estão começando lá, cria uma grade, uma ementa dentro do currículo para que eles aprendam programação. Ah, mas o cara não vai ser programador. Mas é que não é isso. Você usa isso para qualquer coisa da sua vida. Isso que nós estamos aqui sentado é tecnologia. Isso vem de software, né? Então, um médico, um dentista, um advogado, um psicólogo, ele precisa de tecnologia. E se ele souber isso, se ele souber lá da essência o que é isso, ele vai poder usar muito mais e vai ganhar muito mais tempo e conhecimento com isso. Então, a tecnologia é algo que está implícito na vida do ser humano. Sim. Quando você abre a geladeira, o que é aquilo que tem dentro? Alimento. Mas a geladeira é tecnológica. Né? Tudo que nós estamos vendo aqui veio de um desenho de software tecnológico que alguém criou. Uhum. Né? Então, esse universo é tão gigante e tecnológico que as pessoas elas não se dão conta do tamanho que é isso. Sim. Não se dão conta. Então, esse é um negócio que tem que estar implícito dentro das escolas, tem que estar implícito dentro da família, né? Você treinar os seus filhos pequenos lá para que entendam, não é só jogar no joguinho de computador, não é isso. Não, mas entendam a essência da tecnologia, o quão isso vai fazer diferença na sua vida, né? Independente do que você vai ser. Então, e isso veio comigo a partir do momento que eu não consegui trilhar a carreira de medicina, eu comecei a visualizar o quão a tecnologia vai fazer diferença na vida das pessoas, inclusive do médico. Né? Então, e eu fui nessa linha, mas agora, como é que eu faço isso sozinho? Eu não consigo fazer isso sozinho. E aí eu fui capacitando pessoas, eu fui treinando pessoas, e até hoje eu faço isso. Né? Então, hoje, antes de eu chegar aqui, eu conversava com a minha diretora de TH, e ela me falava, eu estou aqui terminando o trabalho de uma seleção de mais 50 jovens que vão fazer o menor aprendiz aqui dentro. Então, isso que é a essência. Então, se você me falar as dificuldades que eu tive financeiras, claro que tive dificuldades financeiras. Eu quebrei em 2004, eu quebrei quebrado. Pensei assim, eu não consigo mais me levantar. E com muita vontade de fazer aquilo, eu olhava aquelas pessoas que já eram praticamente 100 pessoas que trabalhavam comigo, eu falei, cara, como é que eu vou abandonar esses caras? O que eles vão pensar de mim se eu trouxe eles para cá, capacitei eles e agora eu vou falar aqui. Então, eu comecei a vender os ativos que eu tinha de bens para pagar a folha de pagamento. Não é? Para dar o giro, para fazer com que as pessoas não vissem o que aconteceu de erro que eu cometi. Erro, foi uma manobra errada na gestão da empresa, né? Eu tive um rombo de 1 milhão, na época, 1.128.030 na época. E isso, uma empresa que era pequena na época, deu um rombo assim que... Mas eu me desfiz dos meus ativos, coloquei dinheiro no caixa e recuperei isso e a coisa andou, entendeu? Então,
eu tive tropeços assim, por falta às vezes, de conhecimento de gestão, às vezes por pessoas, por pessoas erradas no lugar errado. E aí depois disso eu posso falar, se você me lembrar, eu posso falar o que, que eu fiz depois dessa época, qual que foi a metodologia que eu apliquei para que a gente tivesse uma assertividade em quem e onde colocar. Né? Perfeito. Eu gostaria que você também compartilhasse com a gente relacionado a desafios que você conseguiu solucionar por meio de uma comunicação assertiva. Tipo, desafios que você enfrentou e que você imagina que a tua comunicação que foi o gap para conseguir solucionar aquilo ali. É assim, ó. Nós, empreendedores, eu sou empreendedor, né? Você tem que vender o sonho para a pessoa. Mas muito mais do que vender o sonho para a pessoa, você tem que ser honesto naquilo que você está falando para a pessoa. Você não pode vender algo para a pessoa que você, mesmo você, nem você acredita e você está vendendo para a pessoa. E eu sou muito profissional no sentido de, eu quero que as pessoas, quando eu olho para você, eu fico imaginando assim, o quão você precisa crescer e quão você pode crescer. Eu não olho para você assim, o que, que você vai me trazer, se você fosse minha colaboradora, de resultado. Mas eu fico pensando, olhando para você, o quão você pode crescer junto comigo. Então, eu vendo o objetivo, né? Eu faço com que as pessoas entendam aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar. Então, sempre tive uma questão de traçar um objetivo final, né? E eu sei que dentro desse objetivo final eu vou ter barreiras. Eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou levantar, mas eu tenho que correr para alcançar meu objetivo final. Né? Então, o vender isso para as pessoas, eu acho que é o maior desafio. É você fazer com que as pessoas acreditem no seu sonho. É fazer com que as pessoas acreditem no teu objetivo e tragam elas junto. Tragam elas juntos. Então, você faz com que as pessoas entendam e você tem que ser muito honesto com relação a isso para fazer com que as pessoas confiem em você. Então, as pessoas têm a cedência de estarem me escutando, falando dos objetivos que eu tenho como meta final. Né? E isso em todos os meus negócios. E isso, aí vem aquelas barreiras, né? Errou nisso, acertou naquilo, errou nisso, acertou naquilo, mas o objetivo está lá. Ele está te esperando para você chegar. Né? Sim. Gostaria também que você comentasse um pouquinho com a gente. Imagino que como empresário, né, você passa por muitas situações também de tensão, de estresse, e pensando que o nosso podcast é relacionado a soft skills, a gente gostaria de saber como você lida com essas situações de estresse, como que você, se você tem algumas dicas. Assim, ó, como que eu funciono? Eu sou um cara que eu vou dormir 8h30, 9 horas é meu limite, né? Lógico, se eu tiver um evento, tiver alguma coisa que eu tenha que estar junto lá, eu avanço um pouquinho o horário. Mas eu vou dormir 8h30, 9 horas. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu vou nas empresas, na CIS, por exemplo, eu vou 2 vezes por mês. Eu participo da reunião do conselho e vou duas vezes por mês. Nas outras empresas, a mesma coisa. Daí você fala, mas como que você faz um negócio desse acontecer sem você ir nas empresas? É porque eu trabalhei pessoas. Eu trabalhei o time. Eu criei um time de pessoas para que elas façam aquilo que eu deveria fazer e que eu não me estresso com isso. Eu sou muito tranquilo. Eu acordo de manhã com meu pinhão, às vezes tomo meu vinho de manhã mesmo, um gole de vinho, almoço, tomo meu vinho, durmo até 2 horas da tarde, todos os dias. Antes de vir para cá, eu dormi 1 hora mais ou menos. A minha vida é muito tranquila, muito tranquila. Eu não, eu deixo as coisas fluírem. Agora, eu tenho um time. O meu time é campeão. O meu time é campeão.
O meu menino João, de 20 anos, eu trouxe ele para dentro da operação e eu falei para ele assim: João Lucas, é o primeiro ano que você vai para a feira e o pai não vai. Porque eu quebrei o osso do fêmur aqui na caminhada na Espanha, eu estava com dificuldade de caminhar. E o pai não vai na feira. E você vai me substituir lá. Pai! Pai! Como que eu vou te substituir? Você vai me substituir lá. Você vai chegar lá na feira, a maior feira de alimento do mundo, que é a APAS, e você vai me substituir. Quando as pessoas chegarem lá, eles vão te apresentar, os diretores, as pessoas que estão lá, que você é meu filho. E fala que eu estou representando meu pai. Esse é o início do começo do fim na carreira dele, né? Então, ele já entendeu que a mensagem está dada. Ele tem um tiro comercial muito apurado, ele tem toda essa... está fazendo faculdade e tal, está se preparando, mas ele está passando área por área dentro da empresa, setor por setor, e eu não tenho dó de ele trabalhar em qualquer setor que seja, inclusive se tiver que ir para a área da limpeza, vai, porque ele tem que entender esse universo. Mas mais que entender esse universo, é respeitar as pessoas. E fazer com que as pessoas entendam a mensagem que eu estou passando para ele e ele vai passar para as pessoas. Então, é um universo de coisas, de detalhes que você vai construindo ao longo do tempo e, logicamente, com a experiência de 35 anos, mais de 35 anos de mercado, com relação, se pegar os 12 de Sadia, mais 34 de Si, já dá um monte, né? Já vão saber a minha idade. Então, é uma construção isso, é uma construção. Uhum. Nessa construção, assim, o que é que mais te motiva, que faz teu olho brilhar e que mesmo diante dos desafios você acredita que é aquilo que te motiva? São pessoas. Pessoas. Não, assim, ó, eu tenho uma empresa uma indústria de placas construtivas, né? Eu contratei um dos caras que trabalhou na Odebrecht, que trabalhou em grandes usinas fotovoltaicas, em grandes usinas eólicas, que foi o cara que gerenciou tudo isso, e eu contratei esse cara, né? Para ele tocar esse negócio para mim. Por quê? Porque o cara conhece muito disso. Então, não é eu que vou fazer, é ele que vai fazer junto com o time dele. E ele vai preparar, está preparando, já preparou, está preparando, mexendo, arrumando. E a minha mensagem eu quero pessoas que entendam a nossa mensagem, o nosso objetivo final. Uhum. Né? Então, o meu grande desafio é ter pessoas ao meu lado. Uhum. Esse é o meu grande desafio. Né? Não é o quanto eu vou ganhar no final do dia, mas é o quanto de pessoas qualificadas, capacitadas, que vão estar comigo dentro desse projeto que eu tenho objetivo fim. Sim. Né? Então, se você falar, por exemplo, em construção civil, eu tenho objetivo fim. Se você falar em piscicultura, eu tenho objetivo fim. Eu vou ser o maior produtor de peixe da América Latina. Né? Eu estou construindo isso. Mas como é que eu estou construindo isso? Estou construindo com pessoas. Uhum. Né? O que eu entendo de peixe? Eu não entendo nada de peixe. Mas eu trouxe pessoas que entendem muito de peixe. Né? E pessoas que entendem o objetivo fim do negócio. Uhum. Né? Então, você, no final do dia, no resumo do dia, são pessoas. Não tem para onde fugir. Você vai pegar qualquer negócio, quem faz o negócio acontecer. Vocês estão aqui, ó, vocês estão em 5 pessoas aqui, fazendo esse trabalho aqui. Nem sei quem é o proprietário disso aqui, também não me interessa, mas tenho certeza que se não fosse vocês, eu não estaria aqui e talvez nem ele estaria com esse negócio na mão. Então, no final do dia, são pessoas. Sim. São pessoas.
Se você quiser contribuir, assim, contando um pouco sobre as suas empresas, e você comentou aqui sobre as estratégias também, né, que você Uhum. adota dentro das empresas que você tem, quiser comentar para o pessoal um pouquinho mais sobre elas, eu acho que é bem Sim, sim, interessante não, também. sem problemas. É assim, ó, os nossos negócios, eles são pautados em cima de meta, né? Tudo é meta, tudo tem meta. E as metas, elas são metas que a gente sabe que pode ser alcançadas. Não tem nada assim de meta que você fala assim, não, isso aí jamais eu vou alcançar. Então, o que, que nós fizemos? A gente pega o time, vamos pegar a CIS, por exemplo. Então, a gente pega na reunião do conselho, o time de diretores e gerentes, eles trazem os números para que a gente fale, não, isso sim, isso não. Né? Então, é voltado para a meta. A gente tem as metas e essas metas são pautadas em resultado. Em cima disso, você tem a participação deles no resultado também. Né? Então, isso na CIS, por exemplo. Lá na Alpha Fish, que é um outro negócio que nós estamos fazendo, que é a empresa que vai ser uma das maiores da América Latina na criação de tilápias. Vai ter frigorífico, nós vamos gerar aí mais de 1.500 empregos, etc. Né? Uhum. Então, assim, nós temos metas. As metas, elas têm que ser alcançadas. E quando você alcança a meta, é justo que você reparte a fatia, a fatia do bolo, né? Então, eu trabalho dessa forma. Minha equipe toda pensa sempre no número. Qual é o número final? Ah, o número final é esse. Mas isso é factível? Isso a gente vai conseguir alcançar? Não, a gente não vai conseguir alcançar. Então vamos mudar o número. O que a gente vai conseguir alcançar? Ah, a gente consegue isso aqui. Então vamos trabalhar nisso. Né? Então, sempre pautada, de novo, primeiro, pessoas, né? Seres humanos, colaboradores, e aí em cima de números que sejam, que tenham a condição de alcançar. Né? Nós estamos buscando um fundo de investimento agora americano, canadense, para fazer um aporte de capital para que a gente diminua o tempo construtivo do negócio na AlphaFish. Então, mas para isso nós precisamos de número, nós precisamos ter os números que o gringo, o canadense, o alemão, o italiano venha para fazer um investimento, ele vai querer saber do número. Então, agora, não sou eu sozinho que vou fazer, quem vai fazer é o time. Né? Então, por exemplo, se nós gastamos hoje lá 100 mil de combustível, de gasolina por mês, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, o que nós precisamos fazer para gastar 70? Né? Isso é o time que vai fazer. Eles que vão estar lá no dia a dia, eles que vão entender o que precisa, o que não precisa. Né? E isso funciona. Porque você vende a ideia, você cria o objetivo e você remunera. Né? Então é isso. Uhum. Que bacana. Pegando uma das questões, então, que o pessoal mandou, como você vê o futuro da sua área de atuação e quais são as perspectivas para o desenvolvimento profissional e pessoal nos próximos anos? Você fala no sentido profissional da minha pessoa ou. Da nossa área da tecnologia. Na área de tecnologia. Uhum. Olha, a tecnologia é um campo gigante, né? Como eu falei no começo, tudo que você faz, a tecnologia está envolvida. Não, me fale alguma coisa que você fale assim, não, isso não tem tecnologia. Tudo tem, né? A roupa que você usa, o desodorante que você usa, o carro que você usa, tudo é tecnologia, tudo é tecnologia. Então, a tecnologia, ela não tem, o céu é o limite, o céu é o limite. E isso é uma coisa assim que, hoje, se você me perguntasse se eu tivesse condição de fazer medicina e escolhesse a área de tecnologia, eu vou ficar com a tecnologia. Vou ficar com a tecnologia. Então, é uma coisa assim, o campo é muito vasto. É uma coisa assim que não tem limite. É uma coisa muito ampla. Para qualquer coisa que você vai fazer na vida, a tecnologia está presente. Né? Na tua geladeira, no teu fogão, no teu carro, no teu guarda-roupa, na tua cama, tudo é tecnologia. Sim. Né?
Então é isso. Eu acho que a tecnologia, eu penso que quanto mais as pessoas tiverem o conhecimento disso, mais vai ser a condição de ter um recurso humano melhorado, né? Porque eu volto a falar, os prefeitos, os vereadores, esse pessoal que está na política, que são as pessoas que elas que estão criando as leis, elas tinham que ter um entendimento, teriam que ter um entendimento maior com relação a essa parte tecnológica para implantar a tecnologia lá no ensino fundamental, lá no na hora que o menino fizer 8 anos, que ele chegou, né, 8 anos, acho que 8 anos é a idade boa para ele entender e começar, inclusive, a programar. Se você perguntar os maiores países desenvolvidos, a exemplo do Japão, as crianças aprendem a programar a partir dos 8 anos. Eu Né? vejo que hoje, tipo, no Brasil, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, para ter recurso para aprender isso. Então, por exemplo, assim, eu fui entender, por exemplo, o que era programar um ano antes de entrar na faculdade. Eu nem sabia o que era isso. Então, o povo acaba crescendo muito leigo. E hoje as crianças, elas estão inclusas num ambiente que é muito natural. E acaba não despertando, às vezes, do que é isso, né? Mas só que é assim, ó. Eu tenho uma filha vai fazer 3 aninhos agora em julho, né? Ela pega o celular, o tablet que a gente cortou agora o celular dela, porque ela passava o dia inteiro naquele celular, e no tablet menos, mas passa também. Então, as crianças já vieram de uma era tecnológica. Sim. Só que é assim, ó, eles vieram na área do pronto, né? E Uhum. não de como chegou até lá para fazer isso, né? E isso é uma coisa que tem que se trabalhar na escola primária. Sim. Tem que se trabalhar na escola primária. E eu toda vez que eu tenho condição, inclusive essa semana, a semana passada, essa semana eu almocei com o Robson Cantu, e eu falava para ele que isso teria que ser uma regra dos municípios, do estado, da federação em si, que se incluísse uma grade curricular de aprendizado tecnológico, mas lá no código, não no final, né? Porque o programa pronto está pronto. Agora, como que chegou aquele programa está pronto, né? Então, para as crianças entenderem esse universo e não que elas não têm que necessariamente elas têm que ir para o lado da tecnologia, mas só que como eu falei anteriormente, a tecnologia ela é implícita em qualquer negócio do mundo. Sim. Qualquer coisa é tecnologia. Então, isso é uma missão que os municípios, que o Estado, que o governo federal, enfim, os políticos, eles têm que repensar isso de uma forma muito rápida, né? Porque você pegar os países que são desenvolvidos, exemplo do Japão, as crianças já estão assim, ó, lá na frente, né? Você pega, não existe um analfabeto tecnológico, né? Porque existe o analfabeto de ler e escrever e existe o analfabeto tecnológico. Mas por que existe o analfabeto tecnológico? Porque você não tem a grade curricular lá do início da base para a criança entender o que é isso e como faz isso. Não é? Então, com isso, você vai distribuir um conhecimento. E se imagine, você chega em casa, você tem filho? Não. Você é novinho. Mas assim, eu já tive filho com 18. Meu filho tem 40. Então, assim, você distribuir esse conhecimento para essa meninada, essas crianças aí, você imagina o que vai ser o país lá na frente. Você imagina que o conhecimento que você vai ter, a qualidade, porque a tecnologia, quando você fala em, em números, etc., você força o desenvolvimento do cérebro, você faz com que a pessoa pense, né? Então, você não cria o pronto, você faz que as pessoas entendam como chega para ser o pronto. Uhum. Para finalizar, então, eu gostaria que você, se você puder, é claro, dar uma dica para as pessoas que estão começando agora. Se você pudesse dar uma dica para elas, né? Que dica você daria? Olha, primeira dica.
buscar o conhecimento, né? O conhecimento é algo que vai fazer a diferença na tua vida. E esse conhecimento que eu falo não está dentro somente da tecnologia. É buscar conhecimento de uma maneira geral. Você saber as coisas do mundo, o que está acontecendo no mundo, né? Ir em busca da informação. Você ser sedente pela informação. Eu, por exemplo, acordo de madrugada e o que eu vou fazer? O que eu faço de madrugada? Eu acordo, porque eu fui dormir cedo, tá? Acordo, eu vou fazer busca de conhecimento daquilo que eu tenho dificuldade de entendimento. Né? Mesmo na área de medicina. Né? Eu vou lá, vou escutar os especialistas, vou ler sobre um determinado assunto. Então, quando as pessoas vêm me perguntar sobre alguma coisa, eu não sou leigo. Eu posso não saber 100%, mas eu tenho noção. Eu tenho noção. Então, o maior presente que você dá para o teu cérebro é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, de uma forma ampla, mas eu adoro psicologia, eu só vou estudar psicologia. Não, está errado. Não está errado. Você tem que estudar psicologia, sim, se você ama psicologia, se você gosta de psicologia, se você gosta de tecnologia, mas você tem que ter um conhecimento vasto naquilo que você faz. Você tem que ter amplitude para o teu cérebro, né? Então, se você for falar com uma professora, por exemplo, eu não tenho dificuldade, se tiver que falar com o governador, eu falo. Se tiver que falar com o deputado, eu falo. Se tiver que falar com o presidente da empresa X, eu falo. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Por quê? Porque eu vou buscar o conhecimento do contexto geral. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma tragédia da natureza, né? Que ninguém queria que acontecesse, mas são intempéries da natureza. Então, você tem que começar a entender um pouco isso também, né? E se acontecesse aqui em Pato Branco, por exemplo? O que nós iríamos fazer? Qual o conhecimento que você teria para trazer para as pessoas de Pato Branco, você, as pessoas que estão aqui, os que estão nos assistindo, de conhecimento se houvesse uma catástrofe? Porque ninguém está escape disso. Mas aqui em Pato Branco nunca vai alagar porque não tem nem rio, mas pode dar uma tempestade e devastar tudo. Pode dar um vendaval, não é? Então, você tem que entender um pouco de cada coisa. E você tem que ter esse conhecimento, né? Mesmo porque, eu não sei se todos aqui têm filhos, mas um dia vocês vão ter, você tem que estar preparado para esse universo com relação a você educar o filho, não é? A minha filha vai fazer 3 aninhos, ela me pergunta coisas que eu tenho que correr atrás, buscando informação para que eu dê a resposta para ela, né? Papai, por que eu não posso usar mais celular, papai? Eu tenho que ter uma resposta científica para isso. Eu não posso simplesmente, você não pode usar porque não pode usar, papai não quer. Não é isso que ela quer escutar. Ela tem que entender o motivo pelo qual. E você tem que estar preparado para isso, né? Então, a maior mensagem que eu quero deixar é que as pessoas busquem um conhecimento que seja um conhecimento amplo, né? E que tenha seus objetivos, tá? Que trace seu objetivo fim. Eu acho que eu não acho, eu tenho certeza que a partir do momento que você coloca na sua vida um objetivo final daquilo que você quer, naquele item que você quer, vamos pegar um exemplo prático. Eu quero casar, quero ter 2 filhos e quero ter uma casa para morar. Você vai lá e coloca isso como objetivo, né? E você vai buscar isso. Você vai buscar o namorado, vai ter o filho, aí você vai ter a casa. Você tem que ter a casa antes. Né? Mas para isso você tem que se preparar. Né? A preparação da cabeça do ser humano, a preparação do cérebro do ser humano, a preparação do que é que ele quer para o objetivo fim. Né? E isso está muito claro na minha cabeça. As coisas que eu quero, por exemplo. Eu vou te dar mais um exemplo agora para você entender Então, eu acordei há uns 12 anos atrás, olhei para o lago, assim, eu moro no Lago do Salto Osório, na represa, né?
Olhei para aquele lago e falei, puxa vida, isso aqui é para gerar energia. E vai faltar proteína para o mundo. Vou começar a estudar peixe. Vou começar a estudar esse negócio. Aí comecei a correr atrás disso. Estudar. Fui, me aprofundei. Fui para os Estados Unidos, fui para o Chile, fui para o Brasil inteiro atrás de piscicultores e conhecer, buscar informação, etc. Aí comecei a entender. Aí eu pensei comigo assim, mas eu não quero fazer só o final, eu quero fazer a cadeia. O que é a cadeia? É a galinha, né? Ou a matriz, que é o peixe, o óvulo, o alevino e o juvenil, que depois vai para o lago vacinado. Você acredita que o peixe é vacinado um por um? Um por um, pelas enfermidades que o ser humano tem e que o peixe é um nome diferente, né? E aí eu comecei a falar, não, mas eu preciso fazer algo diferente. Aí fui então atrás de um negócio chamado bioflocos. O que é o bioflocos? O bioflocos é uma bactéria, o floco é uma bactéria, que come o dejeto do peixe e o peixe come ela. E você diminui o custo da ração e você tem um peixe mais saudável. Muita gente aqui no Brasil tentou e não conseguiu. Eu consegui. Está lá. É só vocês quiserem ir lá ver que está lá funcionando. Hoje nós estamos com 2 milhões de alevinos dentro dos tanques em bioflocos. Que tanques... vocês têm que entender lá e olhando lá, senão vocês não vão entender o que eu estou falando. É um sistema que não troca água, que só repõe a água que evapora, e você forma a bactéria dentro dos tanques. É um sistema. É louco isso? Que legal, né? Mas a gente fez. Então, isso tudo, o que é? É objetivo. Eu tenho os objetivos, né? Agora, o que eu vou fazer? Agora, o próximo passo é eu fazer o frigorífico. Vou fazer o frigorífico. Mas eu já estou planejando esse frigorífico já há 4 anos na minha cabeça, como vai ser. E, logicamente, que vou trazer profissionais, aí entro de novo as pessoas, vou trazer profissionais para que elaborem todo esse plano, né? Escolhi inicialmente uma área, provavelmente não vai ser naquela área, devo mudar, uma série de fatores, mas assim, eu tenho um objetivo, né? Eu vou acordar amanhã cedo, vou lembrar de vocês, vou agradecer vocês aqui por terem me convidado, me dado essa oportunidade de estar falando para as pessoas, mas amanhã cedo eu tenho o meu objetivo preparado para o dia de amanhã. Eu sei o que eu vou fazer amanhã. Não vou trabalhar muito, porque é bem pouquinho. Eu vou lá, vou conversar com meus diretores, vou falar com um, com o outro, e terminou o meu dia. Então isso eu vou levar 2 horas para fazer, mas tem um objetivo feito. Né? Então, é assim que as pessoas têm que na minha cabeça tem, então, é um arsenal de coisas que você tem que ter colocado aqui dentro para que você consiga entender um pouquinho de cada coisa, mas você ser bom naquilo que você gosta. Eu acho que essa é a mensagem final. Você ser muito bom naquilo que você gosta. Porque você só vai ser bom naquilo que você gosta se você ama aquilo que você faz. Né? E eu, para deixar a mensagem final aqui, o que eu mais gosto é de trabalhar com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo estar com as pessoas, eu amo conversar com as pessoas. Eu não me importo se a menina que cuida... Eu passo mais tempo com as meninas que cuidam do asseio da minha casa do que os diretores da minha empresa. Eu converso mais com elas no dia a dia do que com eles. Por quê? Porque eu estou lá, eu levanto, converso, bom dia, boa tarde, e aí, como é que foi, como é que vai ser? E conto piada para elas, elas contam piada para mim. Então, a Sandra, que perdeu a filha há pouco tempo atrás, ela falou para mim, Gilson, tem como eu vir trabalhar sábado e domingo também? Eu falei, claro, sem problema, a gente paga você, né? Sem problema. Porque quando eu fico em casa, eu só choro, eu lembro da minha filha que morreu, tal. Então, venha, a gente paga, você não tem problema nenhum. Se você gosta de estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu gosto de escutar o senhor, eu gosto de conversar, Então, você cria um ambiente para você. E você faz com que as pessoas gostem de você. Você faz com que as pessoas amem você.
e que as pessoas gostem de estar do seu lado, e isso que é o legal da vida, sabe? Isso que é o legado que a gente vai deixar. E mais uma vez, para encerrar, pessoas fazem a diferença na vida da gente. Pessoas fazem a diferença na vida das pessoas. Então, uma andorinha sozinha não faz verão. Realmente. Obrigada, Gilson. Então, assim a gente conclui o nosso episódio mergulhando no universo da tecnologia e das soft skills. Antes da gente nos despedir, eu gostaria de estender, então, o nosso agradecimento ao Gilson, que aceitou participar do nosso podcast e contribuiu com tantas informações valiosas. Eu que agradeço a faculdade, eu que agradeço a vocês. Como eu falei no começo, o legal é isso, né? É você desprender do tempo para repassar o conhecimento, para repassar suas experiências, para repassar o aprendizado que você teve ao longo da vida. Isso que é bom, isso não custa nada para ninguém, isso me dá prazer, né? Hoje meu piloto estava vindo aqui, ele falou: Justo, mas você vai voltar de carro, você não gosta de andar de carro? Eu falei: Café. O nome dele, o apelido dele é Café, meu piloto. Eu falei: Café, essa é uma causa nobre. Eu vou voltar de carro, não tem problema nenhum. Meu motorista está aqui, veio me buscar, ele me trouxe, né? Trouxe, era 5 horas da tarde. E eu falei para ele: Café, tem certas coisas na vida que não tem preço. Isso que eu estou fazendo aqui não tem preço. Não tem um valor financeiro que pague uma conta de estar dando a oportunidade para as pessoas entender um pouquinho da vida de uma pessoa que começou do nada e hoje eu sou uma pessoa muito bem sucedida. Eu nem sei o quanto eu tenho em conta, não sei qual que é o meu capital, até sei, né, mas fica em off. Mas é muita coisa que eu conquistei ao longo do tempo. Então, eu que agradeço a universidade aqui, eu que agradeço vocês por ter confiado e os meninos que fizeram as perguntas aí, e eu poder repassar um pouquinho do meu conhecimento. Então, toda vez que vocês precisarem e que eu possa vir e que eu não meço esforço para isso, estarei aqui falando com os meninos, passando informação do jeito que eu puder. Beleza? Obrigado pela confiança. Obrigada mais uma vez. E se você gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também compartilhar esse episódio com os seus amigos e colegas. E lembre-se, o futuro está a um clique de distância, então continue explorando, criando e inovando. Até mais!